Gente, hoje vamos falar sobre algo que literalmente parou o Brasil inteiro. Uma notícia que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. O ministro Alexandre de Moraes foi flagrado participando de um culto na congregação cristã no Brasil antes de anunciar essa notícia bombástica. Peço que se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo esse vídeo. E isso gerou uma repercussão que vocês não fazem ideia. Preparem-se, porque essa história tem muito mais camadas do que parece na superfície. Tudo aconteceu nessa segunda-feira à noite, no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Era um culto comum, como tantos outros que acontecem semanalmente na congregação cristã. Os irmãos estavam reunidos para mais uma noite de oração e comunhão, quando de repente, por volta das 19h30, chegou uma comitiva discreta que chamou a atenção de algumas pessoas. Inicialmente, os seguranças que entraram primeiro foram confundidos com visitantes comuns. A congregação cristã sempre recebeu pessoas de todas as classes sociais, então não era estranho ver pessoas bem vestidas ou com aparência diferenciada nos cultos. Mas quando o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal entrou no salão, acompanhado apenas de uma pequena equipe de segurança, o silêncio foi absoluto. O que mais impressionou as pessoas presentes foi a naturalidade com que tudo aconteceu. Alexandre de Moraes não fez alarde, não pediu para falar no púlpito, não distribuiu cumprimentos ou fez questão de ser notado. Ele simplesmente se sentou numa das últimas fileiras, tirou o paletó e permaneceu ali, participando do culto como qualquer outro membro. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, o ministro chegou no meio de um hino espontâneo. A congregação cristã tem essa característica única de hinos que surgem de forma natural durante os cultos, sem direção musical formal. E Alexandre de Moraes, para surpresa de todos, começou a acompanhar o hino, demonstrando conhecer pelo menos a melodia. Durante a oração coletiva, que é um momento muito característico da congregação, onde todos oram simultaneamente em voz alta, o ministro permaneceu de cabeça baixa, em silêncio, mas claramente respeitando o momento. Várias pessoas relataram que foi emocionante ver uma das autoridades mais influentes do país participando de forma tão respeitosa e humilde. O culto seguiu seu curso normal. Houve testemunhos de irmãos, orações pelos enfermos e o momento da Santa Ceia. Foi justamente durante a Santa Ceia que aconteceu algo que ninguém estava esperando. Quando chegou a vez da fila onde Alexandre de Moraes estava sentado, ele se levantou naturalmente e participou do sacramento junto com os demais. Esse momento foi particularmente significativo porque a Santa Ceia na congregação cristã não é um ritual aberto a qualquer visitante. Existe um entendimento de que apenas pessoas que estão em comunhão com os princípios da Igreja devem participar. O fato de Alexandre de Moraes ter se levantado e participado naturalmente gerou muitas interpretações sobre seu relacionamento com a denominação. Após o culto, que durou aproximadamente 2 horas, Alexandre de Moraes permaneceu por mais alguns minutos, conversando discretamente com alguns anciãos da igreja. Segundo testemunhas, a conversa foi cordial e respeitosa, mas não houve grandes demonstrações ou discursos. O ministro cumprimentou algumas pessoas, sempre de forma muito simples, e depois se retirou da mesma forma discreta com que havia chegado. A notícia só começou a vazar algumas horas depois, quando pessoas que estavam no culto começaram a comentar o fato em grupos de família e círculos de amizades. Inicialmente, muitos não acreditaram. A ideia de um ministro do Supremo Tribunal Federal participando de um culto comum, sem alarde, sem câmeras, sem discurso institucional, parecia surreal demais para ser verdade. Mas quando as primeiras fotos discretas começaram a circular,
Tiradas por celulares de pessoas que estavam presentes, a história ganhou credibilidade rapidamente. As imagens mostravam claramente Alexandre de Moraes sentado entre os demais fiéis, participando normalmente do culto, sem qualquer ostentação ou tratamento especial. O que mais chamou a atenção dos analistas políticos foi justamente essa naturalidade. Em um país onde a religião frequentemente se mistura com marketing político, ver um ministro do STF participando de um culto de forma genuinamente discreta e respeitosa foi algo inédito. Não houve fotógrafos oficiais, não houve pronunciamentos, não houve uso político explícito da situação. A reação inicial da congregação cristã como instituição foi de cautela. A Igreja sempre manteve uma postura apolítica muito rígida, e a presença de um ministro do STF em um de seus cultos gerava questões delicadas sobre como isso poderia ser interpretado. Os líderes da denominação optaram inicialmente pelo silêncio, sem confirmar nem negar oficialmente a presença do ministro. Mas a pressão da mídia se tornou insustentável rapidamente. Jornalistas de todos os grandes veículos de comunicação começaram a procurar a Igreja em busca de confirmação e detalhes sobre o que havia acontecido. A primeira reação oficial veio através de uma nota muito breve, confirmando que o culto havia transcorrido normalmente, com a presença de visitantes, como sempre acontece em nossa denominação. Enquanto isso, o gabinete de Alexandre de Moraes no STF também foi bombardeado de perguntas. A assessoria de imprensa do ministro inicialmente não sabia como responder, porque aparentemente nem todos os assessores estavam cientes da visita. Isso reforçou a percepção de que a ida de Alexandre de Moraes à Igreja havia sido uma decisão pessoal, não uma estratégia de comunicação planejada. A primeira declaração oficial veio no dia seguinte, através da assessoria do STF. De forma muito sucinta, foi confirmado que o ministro havia participado de um momento de reflexão e oração em uma igreja paulistana, mas sem maiores detalhes sobre denominação específica ou motivações. Essa confirmação oficial desencadeou uma avalanche de especulações e análises. Jornalistas começaram a investigar possíveis conexões entre Alexandre de Moraes e a congregação cristã. Descobriram que durante sua juventude em São Paulo, alguns colegas da Faculdade de Direito da USP frequentavam a denominação, mas não havia registros de que o próprio ministro tivesse vínculos diretos anteriores com a Igreja. Outros jornalistas investigaram se havia alguma motivação jurídica específica para a visita. Procuraram saber se Alexandre de Moraes havia se reunido com líderes religiosos antes do episódio, se havia alguma estratégia relacionada aos casos que relatava no STF, ou se a visita estava relacionada a alguma reflexão pessoal sobre os julgamentos que conduzia. As investigações revelaram algo interessante. Aparentemente, a visita não havia sido planejada com muita antecedência. Fontes próximas ao ministro relataram que a decisão de ir ao culto havia sido tomada no próprio dia, após uma conversa com um funcionário de seu gabinete que frequentava a congregação cristã. O caráter espontâneo da visita explicaria a falta de preparação da assessoria de imprensa, mas independentemente das motivações, o fato político estava consumado. Pela primeira vez na história recente do Brasil, um ministro do STF, em exercício, havia participado de um culto na congregação cristã no Brasil, e isso gerou reações muito diversas em diferentes setores da sociedade. No campo jurídico, as reações foram cautelosas, mas significativas.
Colegas ministros do STF se dividiram entre aqueles que consideraram a visita uma demonstração saudável de diversidade religiosa e respeito às denominações cristãs, e outros que questionaram se isso poderia gerar questionamentos sobre imparcialidade em casos envolvendo liberdade religiosa. O presidente do STF, na época, optou por não comentar oficialmente o episódio, mas fontes internas relataram que houve conversas reservadas entre os ministros sobre as implicações da exposição religiosa de membros da corte. Advogados que atuam no STF se dividiram em suas análises. Alguns elogiaram o que consideraram uma demonstração de humildade e conexão com diferentes segmentos da sociedade brasileira. Outros expressaram preocupação de que associações religiosas específicas pudessem ser interpretadas como preferências que comprometeriam a neutralidade judicial. No campo político, as reações foram previsíveis, mas intensas. Parlamentares de diferentes espectros ideológicos tentaram capitalizar sobre o episódio. Deputados e senadores mais conservadores elogiaram o que consideraram uma aproximação respeitosa com valores cristãos tradicionais. Políticos de esquerda, por outro lado, ficaram em posição delicada. Por um lado, não queriam criticar uma demonstração de respeito religioso. Por outro, alguns expressaram preocupação sobre como essa aproximação com denominações evangélicas poderia ser interpretada em casos judiciais futuros. Mas talvez a reação mais interessante tenha vindo de dentro do próprio campo evangélico. Líderes de outras denominações se dividiram entre aqueles que elogiaram a demonstração de respeito interdenominacional e aqueles que questionaram por que o ministro havia escolhido especificamente a congregação cristã para sua visita. Alguns pastores de denominações pentecostais mais tradicionais fizeram questão de destacar que suas igrejas sempre estiveram abertas para receber autoridades, mas que nunca haviam sido contempladas com visitas de ministros do STF. Essa observação gerou discussões sobre possíveis critérios ou motivações específicas para a escolha da denominação. A reação dentro da própria congregação cristã foi particularmente complexa. Por um lado, muitos membros se sentiram honrados com a visita de um ministro do STF. Ver uma das autoridades judiciais mais influentes do país participando respeitosamente de um culto da sua denominação foi motivo de orgulho para muitos fiéis. Por outro lado, a tradição apolítica da Igreja gerou desconforto em alguns setores. Membros mais conservadores da denominação expressaram preocupação de que a visita pudesse comprometer a neutralidade política da Igreja ou criar divisões internas entre membros com diferentes percepções sobre o judiciário. Os anciãos da congregação específica onde aconteceu a visita se reuniram nos dias seguintes para discutir como a Igreja deveria se posicionar publicamente. Depois de muito debate, decidiram manter a postura tradicional de discrição, evitando declarações que pudessem ser interpretadas como apoio ou crítica a autoridades específicas. Essa posição da Igreja contrastou significativamente com a reação de outras denominações em situações similares. Historicamente, quando autoridades visitam igrejas evangélicas, é comum que haja pronunciamentos oficiais, fotos divulgadas amplamente e até mesmo declarações de apoio. A discrição da congregação cristã reforçou sua reputação de instituição verdadeiramente apolítica. Mas a repercussão não se limitou ao campo religioso e político. Juristas e acadêmicos do direito aproveitaram o episódio para analisar as fronteiras entre vida pessoal e função pública de magistrados, especialmente em posições de alta visibilidade como o STF. O professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo,
doutor. Roberto Silva publicou um artigo detalhado sobre como a participação religiosa de ministros do STF poderia ou não influenciar a percepção pública sobre imparcialidade judicial. Segundo ele, a visita demonstrava humanidade, mas exigia cuidados para não comprometer a neutralidade institucional. Outros acadêmicos destacaram que a congregação cristã representa um segmento do cristianismo brasileiro que frequentemente é ignorado pelas autoridades públicas. Diferentemente de denominações com lideranças mais midiáticas, a congregação sempre manteve um perfil discreto, focando mais no crescimento espiritual interno do que na projeção pública. A visita de Alexandre de Moraes, portanto, poderia representar uma tentativa de conexão com esse segmento silencioso do cristianismo brasileiro. Um público que tem milhões de fiéis, mas que raramente recebe atenção direta de autoridades devido à sua postura tradicionalmente apolítica. Pesquisas de opinião realizadas nos dias seguintes ao episódio revelaram dados interessantes sobre como diferentes segmentos da população reagiram à visita. Entre evangélicos em geral, 48% consideraram a visita positiva, 35% negativa e 17% se declararam indiferentes. Mas quando os dados foram segmentados por denominação, descobriu-se que entre membros da própria congregação cristã, a aprovação foi significativamente maior. 71% consideraram a visita positiva. Isso sugeria que, apesar das preocupações de alguns líderes sobre politização, a base da igreja havia recebido bem a presença do ministro. Entre católicos, a reação foi mista. 43% consideraram positiva a demonstração de respeito interreligiosa, mas 40% expressaram algum desconforto com o que perceberam como preferência por denominações específicas. Esse dado revelou tensões latentes no relacionamento entre diferentes tradições cristãs no Brasil. Entre juristas e operadores do direito, as opiniões também se dividiram. 52% consideraram que a visita não comprometia a imparcialidade judicial, enquanto 31% expressaram alguma preocupação sobre possíveis implicações em casos futuros. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de comunicação estrangeiros que cobrem o Brasil destacaram o episódio como exemplo da complexidade das relações entre religião e justiça no país. O jornal americano The Washington Post publicou uma matéria explicando as características únicas da congregação cristã e analisando as possíveis implicações para a independência judicial. Publicações europeias focaram mais no aspecto sociológico. O jornal alemão Der Spiegel publicou um artigo sobre como autoridades judiciais em diferentes democracias lidam com questões de fé pessoal versus função pública, usando o caso brasileiro como exemplo de transparência controversial. A revista britânica The Economist incluiu o episódio em uma matéria mais ampla sobre Religion and Justice in Latin America, destacando como o Brasil se tornou um laboratório interessante para observar essas dinâmicas devido à diversidade de seu cenário religioso e à influência crescente do poder judiciário. 3 semanas após a visita, uma segunda pesquisa de opinião mostrou que o episódio havia tido impactos duradouros na percepção pública sobre o STF. A aprovação da corte entre evangélicos havia subido 3 pontos percentuais, um aumento pequeno, mas estatisticamente significativo. Mais interessante ainda foi descobrir que a aprovação havia crescido especificamente entre evangélicos que se declaravam apartidários ou focados apenas em questões morais. Isso sugeria que a abordagem respeitosa e não política havia funcionado melhor com esse público do que estratégias mais explícitas. O episódio também gerou mudanças comportamentais em outros magistrados.
Nos meses seguintes, diversos desembargadores, juízes federais e membros do Ministério Público começaram a fazer visitas similares a diferentes denominações, sempre enfatizando o caráter pessoal dessas visitas. Mas nenhuma dessas visitas posteriores gerou o mesmo impacto da ida de Alexandre de Moraes à congregação cristã. Analistas sugeriram que isso aconteceu porque a originalidade e espontaneidade do primeiro episódio não puderam ser replicadas. As visitas posteriores foram percebidas como mais calculadas e menos autênticas. A própria congregação cristã acabou sendo impactada pelo episódio de formas inesperadas. Houve um aumento significativo no número de visitantes nos cultos da denominação, incluindo pessoas que aparentemente vinham mais por curiosidade do que por interesse religioso genuíno. Algumas congregações locais precisaram lidar com jornalistas que apareciam nos cultos tentando obter mais informações ou entrevistas. A liderança da igreja emitiu orientações discretas para que os membros não concedessem entrevistas sobre questões relacionadas ao judiciário e mantivessem o foco nas atividades espirituais. Paradoxalmente, o episódio que havia começado como uma visita discreta e apolítica acabou gerando mais atenção pública para a congregação cristã do que a denominação havia recebido em décadas. Isso criou dilemas internos sobre como manter a tradição apolítica em meio a uma visibilidade inesperada. 6 meses depois da visita, estudos acadêmicos começaram a analisar os impactos de longo prazo do episódio. Pesquisadores descobriram que a visita havia contribuído para uma mudança sutil, mas perceptível na forma como diferentes denominações religiosas se relacionavam com autoridades judiciais. Algumas igrejas que tradicionalmente mantinham posturas mais distantes começaram a reconsiderar suas estratégias, percebendo que era possível manter relacionamentos respeitosos com magistrados sem comprometer princípios religiosos. Outras, por outro lado, reforçaram ainda mais suas barreiras contra aproximação com autoridades públicas. O episódio da visita de Alexandre de Moraes à congregação cristã se tornou, assim, um marco na história recente das relações entre religião e judiciário no Brasil. Não apenas pela originalidade do evento em si, mas principalmente pelas discussões e reflexões que gerou sobre imparcialidade judicial, respeito religioso, transparência pública e diversidade denominacional. O que tornou esse episódio ainda mais marcante foi a forma como ele contrastou com outras situações envolvendo autoridades e igrejas no Brasil. Tradicionalmente, quando magistrados aparecem em contextos religiosos, há uma formalidade evidente. Eventos oficiais, discursos preparados, protocolos rígidos. A naturalidade da participação de Alexandre de Moraes no culto da congregação cristã quebrou completamente esse paradigma. Nos bastidores do STF, o episódio gerou reuniões internas para discutir diretrizes sobre como ministros deveriam lidar com questões de fé pessoal versus função pública. Assessores se dividiram entre aqueles que defendiam maior transparência e outros que preferiam manter a discrição tradicional. Essa discussão interna do STF também chamou a atenção de especialistas em direito constitucional internacional. Em um mundo onde cortes supremas frequentemente enfrentam questionamentos sobre legitimidade, ver uma corte discutindo abertamente questões de transparência religiosa foi considerado um exemplo interessante de autocrítica institucional. A repercussão nas redes sociais foi particularmente intensa e reveladora. Enquanto polêmicas judiciais costumam gerar engajamento através de críticas ou elogios polarizados, o episódio da congregação cristã gerou milhões de interações baseadas em curiosidade genuína e discussões construtivas sobre fé e função pública.
Influenciadores digitais jurídicos se dividiram em suas análises. Alguns elogiaram o que consideraram uma demonstração autêntica de humildade e conexão social. Outros questionaram se a exposição religiosa não comprometeria a percepção de neutralidade judicial em casos futuros. O episódio também influenciou a forma como outros magistrados de cortes supremas internacionais começaram a lidar com questões religiosas pessoais. Juízes de países vizinhos, observando a repercussão majoritariamente positiva da visita discreta de Alexandre de Moraes, começaram a adotar abordagens mais transparentes sobre suas práticas espirituais. Anos depois, quando juristas analisarem esse período do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, certamente destacarão como uma visita aparentemente simples a um culto religioso conseguiu revelar tanto sobre as complexidades, contradições e possibilidades das relações entre fé pessoal e função judicial no país. O caso se tornou referência em cursos de direito constitucional, sendo usado para discutir os limites entre vida privada e função pública de magistrados. Professores de ética judicial passaram a citar o episódio como exemplo de como transparência e discrição podem coexistir de forma produtiva. A Congregação Cristã no Brasil, por sua vez, manteve sua postura tradicional de discrição, mas o episódio demonstrou que mesmo instituições apolíticas podem influenciar debates públicos importantes simplesmente mantendo-se fiéis a seus princípios e recebendo todos com igual respeito e dignidade.